Amém, graça e paz a todos, amém. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no versículo 1, em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Tema da nossa mensagem: como proteger aquilo que é seu. Como proteger aquilo que é seu. Todos acharam? Amém? Eu quero ler só esse início. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, querido, nós te louvamos, bendizemos o teu sagrado nome, pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, que teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Nós queremos repreender o mal, declarar nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo venha nos iluminar, segundo a tua vontade. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Bom, capítulo 3 de Gênesis fala sobre a sedução da serpente, de Satanás, contra Eva. Eva é tentada, Eva é seduzida, Eva é enganada e Eva cai. E logicamente que ela compartilha da sua queda com seu marido, né? Ela come do fruto proibido. Deus disse: vocês podem comer de todas as frutas do jardim, menos de uma. Foi justamente, naquela árvore proibida que Eva foi tentada por Satanás. Aquilo que Deus disse para não fazer, Eva foi fazer. Então esse capítulo 3 fala sobre essa estratégia de Satanás de roubar aquilo que Deus nos deu, aquilo que é nosso. Então o jardim do Éden, ele tem esse significado, aquilo que é nosso. Porque o jardim, ele foi todo projetado pela mente de Deus. Todo o bem que Deus queria para o homem, Deus transformou, materializou aquilo em plantas, numa natureza bonita, em rios. Todo o desenho, toda a arquitetura do jardim era o pensamento de Deus em relação àquilo que Ele queria para o homem. Então todas as cores, toda a beleza do jardim do Éden foi feita com o propósito de satisfazer o homem, de colocar o homem num lugar que ele pudesse amar. Então o jardim do Éden, ele representa para nós algo que é propriamente nosso, algo que Deus nos deu, E se a gente fosse fazer uma analogia sobre as coisas que nós temos, aquilo que é nosso, tem tantas coisas boas que representam um jardim do Éden para nós, Algumas coisas na nossa vida têm um valor um pouco maior, Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, o que você tem de mais valor na sua vida? Qual seria o seu Éden? Alguns diriam, meu casamento. Outros diriam que são os filhos. Outros que é o trabalho. Outros diriam que é a vida espiritual. Então nós podemos assim, cada um coloca o seu valor naquilo que tem. De vez em quando eu faço uns questionários assim no discipulado. Aí eu pergunto para as pessoas: o que é a coisa mais importante para você? Aí uma pessoa sempre responde assim: a minha vida espiritual. Aí o outro fala: são os meus filhos, Então cada um tem um tipo de valor, Tem gente que valoriza muito mais um trabalho do que um relacionamento. Digo isso na vida prática, Porque tem gente que gosta mais do trabalho do que do marido, da esposa, Às vezes com as palavras diz que não, mas a verdade é que é assim. Valoriza muito mais a igreja do que a família. Então existem valores. Então cada um tem o seu Éden.
Então, o Éden representa o que é importante para nós, o que tem valor para nós. Né? E o que tem valor para você hoje? O que é importante para você? Se você pudesse fazer uma lista das coisas que você tem, daquilo que é importante, quais seriam os seus Édens? Então, assim, Satanás, ele vai tentar roubar o seu Éden, ele vai tentar destruir você, vai tentar destruir o seu ministério, vai tentar destruir o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, vai tentar destruir as suas finanças. Talvez você tenha uma vida muito equilibrada financeiramente. Ele vai tentar destruir o seu Éden, de uma forma ou de outra. Então, o propósito dessa mensagem hoje é como proteger aquilo que é nosso, ou como é que nós podemos proteger o nosso Éden, né? A nossa vida, aquilo que a gente considera importante e que Deus nos deu. Amém? Como você está entendendo isso? O versículo 1, que foi o primeiro versículo que eu li, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. O animal mais astuto, né? Que o Senhor Deus tinha feito. A gente vê aqui que Satanás, ele não pode ser subestimado, porque ele vai escolher o animal mais astuto. Ele vai escolher o animal mais esperto. Então, a primeira ação nossa para proteger aquilo que nós temos, a gente não pode subestimar Satanás. Esse é o primeiro ponto. Você não pode subestimar. Talvez você está vivendo um Éden hoje, de felicidade, prosperidade, mas não subestima Satanás. Por quê? Porque Satanás, aqui, é representado por uma serpente. E serpentes gostam de jardins. Você pode perceber. Quem tem um jardim em casa, num momento ou no outro, vai encontrar uma serpente lá. A não ser que você fizer um jardim em cima de um prédio, né? Mas se você tiver um jardim terreno, né, no lugar normal ali, você vai encontrar ali, qualquer dia desse, uma serpente pequenininha, talvez uma maior, né? Porque serpente gosta realmente de jardim. E todo jardim tem serpente. Como assim, pastor? Sim. É porque a natureza, né? Jardins atraem serpentes. Se você tem uma vida legal, essa vida legal vai atrair uma ação maligna contra ela. Se você tem um casamento bacana, esse casamento bacana vai provocar Satanás. Certo? É um ambiente que Satanás gosta de destruir. Casamento legal, vida financeira, gente feliz, gente próspera, gente espiritual. Ele gosta de jardim. E aí a gente precisa entender essas coisas, não subestimar o poder das trevas. Mesmo que a sua vida esteja muito boa hoje, não subestime Satanás. Porque se você tem um jardim, ele vai querer entrar aí. Ele vai querer fazer tudo para que você perca acesso a esse jardim. Ele vai tentar te colocar para fora do jardim. Ele vai tentar acabar com a sua vida. Aqueles que não ouvem isso, aqueles que subestimam Satanás, estão experimentando hoje derrotas. Um dia você tinha dinheiro, hoje você não tem mais. Um dia você teve um casamento, agora você não tem mais. Satanás entrou ou não entrou? Não adianta você dizer assim, não, porque aconteceu. Não, Satanás entrou. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. De uma forma ou de outra, você deixou a porta do seu jardim aberta, ele entrou e destruiu, porque ele veio para isso, para destruir. Como você está entendendo? A segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado para proteger aquilo que é nosso, é assumir com responsabilidade o nosso papel. Cada um de nós. Cada um tem o seu papel aqui. Alguns têm papel de filho, outro de pai, outro de patrão, esposa. Aí a pergunta é essa: onde Adão estava quando o diabo se aproximou de Eva? Ele teria que estar do lado dela. Então o problema nosso é que nós não assumimos a nossa posição. A gente sempre está distante da nossa posição. Então assuma o seu papel de marido, o papel de pai, o papel de esposa. Não tenta inverter as coisas. Tenta fazer certo, né? Cuidado, né, com esse ócio relacional. Se você é casada com uma pessoa, vocês não podem ficar separados. Vocês não podem viver distantes.
Se você é casado, você tem que se aproximar. Se há um ócio na vida sexual, você tem que acabar com isso. Se há também um espaço criado no relacionamento, na afetividade, isso tem que acabar, vocês têm que voltar novamente. Eu estou falando de coisas práticas. O papel de um homem na vida de uma mulher é proteção, é cuidado, é amor, senão você não serve para nada. Por isso que você fala, por que meu casamento não deu certo? Porque você não desempenhou o seu papel de homem. É isso que a gente tem que saber. Ah, mas pastor, se for mulher, é porque a mulher não desempenhou o seu papel de mulher. A mulher sabe edificar, não assumiu o papel. Onde é que você estava como mulher? Onde é que Adão estava como homem? Essa é uma fenda que Satanás gosta de entrar, quando a gente está fora da nossa posição. O que a gente mais vê é isso. Qual é a posição de um homem de Deus? Qual é a posição de uma mulher de Deus? Qual é a posição de um líder? Cada um tem a sua posição. Qual é a posição de um marido? Qual é a posição de um filho? Qual é a posição de uma esposa? Então, cada um de nós precisamos assumir o nosso papel. Se não assumir, você tem uma brecha e Satanás entra por aí. Você pode ter os seus direitos, dizer, mas eu não quero fazer, então não faça e depois assuma os riscos. Você quer casar? Você tem que ter responsabilidade. Você quer namorar? Você tem que ter responsabilidade. Se você quer liderar, você quer ser um homem de Deus, você quer ser usado por Deus, você também tem que ter responsabilidade. Se você sai da sua posição, você cria um lugar para Satanás entrar. Assuma com responsabilidade o seu papel. Terceiro, o versículo 1, a parte A, vai dizer assim, e a serpente, ela disse à mulher. Essa é a estratégia, dizer. Por que dizer à mulher? Porque mulher gosta de ouvir. Característica da mulher, ela é atraída por aquilo que ouve, sempre. Essa é a configuração da mulher. A mulher se move pelo que ouve. Se você fala coisas boas, isso mexe com ela. Se você fala coisas ruins, isso também mexe com ela. Você pode consertar muitas coisas na vida de uma mulher através da sua forma de falar, através da sua forma de dizer. Você pode destruir o emocional dela, ou você pode restaurar a vida dela através de palavras. Homens são atraídos por aquilo que veem. Homem gosta de ver. Ouvir não é tão importante para o homem, mas ver, olhar. Para o homem, ver é muito mais poderoso do que o próprio coito, a própria relação. Ele se sente mais atraído por isso que ele se move por aquilo que vê, ele se desconfigura, ele esquece de alguns valores através de algumas visões que ele tem. Então nós precisamos entender quais são as nossas áreas de vulnerabilidade. O homem, aquilo que vê, ele é vulnerável. Por isso que você vai ver na Bíblia alguns homens de Deus fazendo aliança com os olhos. Jó faz isso. Fazer aliança com os olhos. Os olhos são portas de entrada. E quando você consegue fazer um jejum, você como homem, um jejum de olhos, muita coisa melhora na sua vida. Pode perceber. E quando uma mulher faz jejum de ouvir, muita coisa melhora também. Posso estar entendendo? Eu falei só sobre duas áreas de vulnerabilidade. Satanás, ele vai falar para quem? Para a mulher. Por quê, pastor? Porque no relacionamento, na família, a mulher é o vaso mais frágil. Mas o senhor inventou isso? O senhor está sendo machista? Não, gente, isso é bíblico. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, né? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco. O significado aqui é frágil. Quebra fácil. Certo? Ah, mas eu nem caso a minha mulher. Se a sua mulher é muito mais forte que você, mais resistente que você, eu não quero nem saber quem você é. Compreendeu?
ela é mais frágil por definição, emocionalmente, mais sensível. É característica da mulher. Então Satanás, ele escolhe a fragilidade dessa família. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Ele escolhe a parte mais frágil e ele usa as palavras para falar com ela. Ele não está simplesmente agindo, ele começa falando. Pontos de vulnerabilidade. A gente tem pontos fortes, mas temos pontos vulneráveis. Então a gente precisa vigiar essas áreas. No que eu sou forte? No que eu sou fraco? Eu preciso saber. Se eu quero proteger aquilo que é meu, aquilo que Deus me deu, o meu jardim, eu preciso entender quais são as áreas mais frágeis da minha vida. E eu preciso guardar isso. Eu preciso proteger isso. Eu preciso estar assistindo isso o tempo todo. Porque ele vai tentar entrar. Se você tem um muro, e você tem uma parte do muro que é mais frágil, ele vai entrar por ali. Se você tem um filho que é mais vulnerável, ele tenta entrar por ali, porque ele sabe que isso te afeta. Se você tem uma vida espiritual frágil, você não é tão forte nisso, ele vai explorar isso. Exatamente. Ele vai procurando as áreas frágeis da sua vida, ele tenta uma, se ele não conseguir, ele passa para outra. Se ele não conseguir, ele passa para outra, ele não tem pressa, até que ele encontre o ponto certo. Então, a segunda coisa importante é proteger aquilo que é nosso através da vigilância das nossas áreas de vulnerabilidade. Amém? Ainda no versículo 1, na parte B, ele vai dizer assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui o que está em xeque é o conhecimento. Conhecimento a respeito daquilo que Deus disse. Vocês recebem em todos os cultos palavras de Deus, porque eu estou usando a Bíblia, então a Bíblia é a palavra de Deus. Todas as ministrações que vocês recebem através dos louvores, da escola bíblica, dos discipulados, das pregações, vocês recebem aquilo que Deus está dizendo. Amém? E a nossa obrigação é guardar tudo que Deus disse, porque seremos testados posteriormente naquilo que Deus disse. O que vocês estão ouvindo hoje, vocês serão testados amanhã naquilo que Deus disse hoje. Esse é um grande problema da igreja. A igreja não guarda aquilo que Deus disse. Ela esquece aquilo que Deus disse. Se a gente guardasse aquilo que Deus fala para a gente, nós teríamos uma vida muito melhor. Então Satanás está testando o nível de conhecimento, o nível de lembrança de Eva naquilo que Deus disse, que ele sabe que nós somos frágeis nisso também. E ele disse, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que poderiam comer de todas as árvores, menos de uma. Então Satanás está tentando mudar a base de conhecimento da Eva. Ele está tentando mexer nessa base de conhecimento. Existe uma base de conhecimento que Deus está construindo em nós todos os dias. É isso que nos fortalece, é isso que constrói a nossa vida, a base de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Você vai crescendo e vai mudando à medida que você vai conhecendo coisas. Você para de crescer quando você para de aprender. Enquanto você está aprendendo, você vai crescendo. Então, o conhecimento determina o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso sucesso, a nossa alegria. Conhecer a Deus, conhecer os princípios de Deus. O diabo está tentando mudar essa base. E agora Eva terá que escolher entre aquilo que Deus disse e aquilo que ela sente. Essa é a nossa luta todos os dias. Decidir entre aquilo que Deus disse
e aquilo que nós sentimos. O que você tem sentido? Hoje, você está sendo confrontado pela palavra de Deus. Os seus sentimentos estão sendo confrontados hoje pela palavra de Deus. Muitos estão pensando em desistir. Muitos estão pensando em pecar, aceitar uma proposta errada, ceder a um assédio que está se desenvolvendo já há algum tempo. Muitos estão sendo tentados em suas vontades, em seus sentimentos. Aí vem a palavra de Deus para nos desafiar. E a palavra de Deus está agora competindo com aquilo que nós sentimos. A gente tem que resolver se a gente vai responder às nossas vontades, os nossos desejos, ou se nós vamos responder à palavra de Deus. Nós precisamos escolher. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Se você guardar o mandamento, você não vai experimentar nenhum mal. Amém? Então, cuidado com o conhecimento sem prática de vida. Eva conhece. Tanto conhece que vai repetir aquilo que Deus disse. Ela vai dizer, não, Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores, menos de uma. Ah, então você sabe aquilo que Deus disse. Agora o maior desafio também será você colocar em prática aquilo que você sabe. Duas coisas importantes. A gente escolher entre aquilo que a gente sente e aquilo que Deus disse. Escolher entre aquilo que a gente sabe e aquilo que nós estamos fazendo. Nós sabemos muito. Nós recebemos muitas informações na igreja, assistindo pregações pela internet, lendo livros, bons livros. Temos muitas fontes de informações. Mas como que a gente está fazendo na nossa vida prática? Eva revelou o seu conhecimento a respeito daquilo que Deus disse para ela, aquilo que Deus determinou. Mas agora, ela terá que agir com base nesse conhecimento, e ela vai falhar. Essa é a nossa falha diária. A gente sabe muito na teoria, a gente sabe muito, mas a gente não faz aquilo que a gente sabe. Imagina se você pudesse levar para dentro do seu casamento os princípios que você ouve aqui na igreja, você seria outra pessoa. Se você pudesse levar para a sua empresa, para a criação de seus filhos, para a sua vida diária, tudo que você tem aprendido na igreja, se você fosse capaz de assimilar, colocar para dentro, guardar a palavra de Deus, todas as coisas que Deus tem ministrado ao seu coração, você seria outra pessoa, você sairia do caos que você está vivendo. Se não saiu, é porque você não colocou em prática aquilo que você ouviu. E quando a gente não coloca em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sabe, a vida continua sendo um caos. E Satanás automaticamente, ele vai roubando o nosso jardim. A gente vai perdendo tudo. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e guarda, Jesus ensinou isso. É semelhante o homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Rocha. Imagina fazer um fundamento em cima de uma rocha. Vem o vento, vem a tempestade, e bate com ímpeto contra aquela casa. Mas ela fica firme, porque ela foi construída sobre uma rocha. Mas o homem que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, é semelhante àquele que construiu sua casa sobre a areia. O que é construir uma casa sobre a areia? Você gasta tantas coisas, gasta com material, você investe tempo, dinheiro, e de repente você faz toda essa estrutura de vida em cima de uma areia. Mas como se constrói sobre a areia? É só você ouvir e não guardar, é só você ouvir e não colocar em prática, como nós fazemos sempre. Quando vem o vento, porque o vento é inevitável, ele sempre vem. Vem a tempestade, vem o tempo difícil e bate com ímpeto contra a nossa casa. Ela cai em ruínas, porque ela foi construída
sobre a areia. O que nós temos visto são casas e casas construídas sobre a areia. Casamentos caídos, ministérios caídos, relacionamentos caídos, vida espiritual caída. O que a gente mais vê são destroços de quedas em todos os cantos. Pouca gente em pé, fazendo aquilo que Deus mandou. A gente não está vencendo nas relações, a gente não está vencendo financeiramente, nós não estamos vencendo nos nossos ministérios. Tem muita gente aqui que tem ministério que está parado. Tem um chamado de Deus, mas está parado. Ah, pastor, eu estou parado porque eu não tenho oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa para você entender. Definitivamente. Definitivamente. Você parar de dar argumento. Ninguém pode parar um chamado. Só você mesmo. Você sabe por que você está parado? Porque você parou. Não foi o pastor da igreja que te parou. Não foi a igreja que parou você. Foi a sua conduta, a sua relação com Deus que parou você. Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, realmente tem uma unção legítima e tem coragem para assumir, Deus levanta ele e inclina o coração de qualquer líder. Se o líder não entendeu o seu ministério, Deus te leva para outro lugar, mas te levanta. Então, eu nunca precisei de forçar a porta de nada. Nunca precisei empurrar a porta para entrar. Nunca precisei argumentar com nada. Eu sentado no banco de uma igreja, Deus me levantou. E Deus me empurrou na garganta do pastor. E ele teve que me aturar. Deus me levantou, é Deus que levanta. E ninguém consegue parar um chamado de alguém. Ah, mas aqui eu não tenho... Não, sai dessa. Sai dessa. Você está parado por sua causa mesmo e é o seu problema com Deus, você tem que resolver para lá. Não culpe pessoas, não culpe igreja, não culpe pastor. Tá certo? Eu duvido quem para meu ministério. Quero ver qual homem que para meu ministério. Se eu não sirvo aqui, eu sirvo em qualquer lugar. Mas o problema é que a gente não consegue servir aqui, a gente não consegue servir lá, a gente não consegue servir lá, a gente não consegue servir em lugar nenhum. Porque a gente não entendeu que a nossa luta é com Deus. Tá certo? Então, por favor, em nome de Jesus, conhecimento, seus sentimentos, guarda o mandamento de Deus, pratica o que você conhece, coloca em movimento a sua teologia, consolide a sua base de conhecimento. Amém? Quinto, é interessante que a Eva vai tentar responder a Satanás sozinha. Ela está sozinha. E a gente vê aqui uma atitude individualista. Tem coisas que a gente tem que resolver com outras pessoas, principalmente coisas importantes, coisas que envolvem a nossa vida, o nosso destino. Ela vai tomar uma decisão solitária de responder a Satanás. E ela vai agir sozinha. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia. Quando a mãe de Sansão recebeu o anúncio de um anjo de que ela seria mãe, mesmo sendo estéril, o que ela fez? Juízes capítulo 13, versículo 6, diz assim: então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus. Terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Ela disse para o marido. Ela compartilhou a experiência que ela teve com o marido. Quando a mulher sunamita decidiu fazer algo maior para o profeta Eliseu, que sempre passava na sua casa e comia na sua casa, ela pensou: eu preciso fazer algo maior para ele. O que ela fez? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos,
pôs um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ela busca auxílio do marido para poder tomar uma decisão. Quando Daniel é testado por Nabucodonosor a interpretar o sonho que ele teve, o enigma do sonho que ele teve, Daniel vai pedir ajuda aos seus 3 amigos, ajuda de oração. E Daniel era um profeta. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Ele pede ajuda de oração para poder interpretar o sonho do rei. Por que a gente quer agir sozinho? Por que a gente tem que dar resposta para a vida sozinho? Não. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos das pessoas, nós precisamos de conselhos. Então não seja uma pessoa individualista. Se você quer realmente proteger aquilo que é seu, não seja individualista, amém? Sexto, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, voltamos para o nosso texto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse é um teste de ambição, então não seja ambicioso. Você pode ter algumas ambições com qualidade. Algumas ambições são legítimas, saudáveis, querer algumas coisas, mas cuidado com a ambição. Se você quer proteger aquilo que é seu, não seja uma pessoa ambiciosa, respeite os seus limites. Porque a proposta aqui é ter os olhos abertos e ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eu, sinceramente, eu prefiro não conhecer algumas coisas. Tem coisas que é melhor a gente não saber. Por quê? Porque saber tem um preço muito alto. Conhecer tem um preço muito alto. Você tem aquele amigo que não presta, mas você não sabe nada da vida dele? É melhor. Você começa a saber da vida das pessoas. Quando você tem amizades que são distantes, você não se envolve muito com a pessoa, mas você fica 10 anos com a pessoa, você gosta da pessoa, sai, se diverte, e quando ela começa a ficar próxima de você, você começa a conhecer os bastidores da vida da pessoa, e daqui a pouco você fala: ih, eu não aguento. Então o conhecimento tem um preço muito alto. Saber é custoso, então é melhor, tem coisas que é melhor você não saber. Muitas vezes nós queremos abrir os nossos olhos para outros níveis, além dos nossos limites, por causa da ambição. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Sempre é assim, aumenta em dor. Se quer proteger realmente aquilo que é seu, cuidado com a sua ambição. Cuidado com aquilo que você está querendo. Pode ser que aquilo que você quer não é o que Deus quer para você. É melhor deixar Deus levar o seu barco e as coisas acontecerem do jeito que Deus quer. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas olha, confie em Deus e deixa Deus ir levando. Deixa Deus no leme conduzindo o seu barco. Pastor, mas é difícil, mas Deus sempre escolhe o melhor caminho para a gente. Não dá para a gente escolher, porque nossos pensamentos são pequenos demais. Deus consegue enxergar onde a gente não enxerga. Então é melhor você deixar Deus conduzir a sua vida, mesmo que pareça muito difícil esse momento. Confia no Senhor, que lá na frente você vai entender o porquê. Amém? Então não seja ambicioso. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Como é que a gente protege aquilo que é nosso? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aparência. O texto diz que ela olhou e viu
que o fruto daquela árvore era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Não tem quando você olha uma coisa assim, que você fica atraído pela imagem da coisa, pela aparência. Então, aparência não pode ser o primeiro critério para as nossas escolhas. Tá certo? Nós precisamos entender, olhar pelos olhos de Deus. Deus não vê como vê o homem. E se eu quiser enxergar a vida pelos olhos de Deus, eu preciso entender esse princípio. Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração. A grande riqueza que nós precisamos estar por dentro sempre. Por dentro sempre. Então nunca coloque a aparência como principal atributo de qualidade de ninguém. A casa bonita, mas qual a estrutura dela? O homem bonito, mas que tipo de homem é esse cara é? A mulher bonita, mas não sei, talvez a cabeça dela é do tamanho de uma azeitona. Isso tem um custo muito alto para quem quer crescer. Ah, pastor, mas aparentemente parece, né? Eu posso encher isso aqui de brilho, mas nem tudo que brilha tem valor. Não é verdade? Nós somos conduzidos por aquilo que a gente vê, a gente fica maluco. Eu não quero dizer que as coisas bonitas não são boas, mas esse não tem que ser o critério das nossas escolhas. A gente tem que saber o que tem por dentro. Ela viu, né? Só viu que aquela árvore era boa para se comer. Como é que você sabe que é boa para se comer? Só de olhar? Só de olhar? E viu que aquela mulher era ótima para se casar. E viu que aquele homem era ótimo para conviver com ele. E viu que aquela igreja era joia para poder ter comunhão com aquela igreja e ser membro. Não é assim? E viu que aquele carro era um carro ideal para você ter para sua família. Daqui a pouco você tem uma jaca. Não é melhor olhar o motor do carro? Saber se está funcionando, né? Bem. Paulo manda a gente ter cuidado com algumas doutrinas. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Olha o que ele diz. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Você já imaginou uma igreja que tem uma doutrina que só serve para a satisfação da carne? Tem aparência de sabedoria, tem devoção voluntária, humildade, mas não são de valor nenhum. Então Paulo diz, tome cuidado com algumas doutrinas que vocês conhecem, cuidado com algumas doutrinas que vocês acham interessantes, porque algumas são somente para a satisfação da carne. Paulo também mandou ter cuidado com alguns religiosos da igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. A gente nunca imagina que a Bíblia vai nos mandar nos afastar de algumas pessoas. A gente acha que isso não vai acontecer. Não, a gente tem que ficar juntinho. Não. Aqui o texto é claro, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te. Né? Paulo manda a gente ter cuidado com alguns religiosos. Paulo manda também ter cuidado com as coisas do mundo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Aparência nas doutrinas, aparência nas pessoas religiosas, aparência nas coisas do mundo. Então cuidado com as aparências. O diabo vem de sapatinho, né? De veludo. Vem falando bonito, vem falando manso, cantando uma cantiga bacana no nosso ouvido.
não vem de chifre. Se você acha, né, que Satanás vai aparecer assim, para te destruir de chifre, essa imagem mitológica que as pessoas gostam de dizer, pastor, eu vi o diabo. Você viu o diabo? Como é que é o diabo? O diabo tem um chifre, tem uma cauda de serpente, tem corpo de homem. Você viu isso mesmo? Você não viu isso não, né? Ele não vai vir assim. Ele vai vir perfumado. Vai vir, né, de terno e gravata, com ouro, bonito, com carro bacana. O diabo é assim. Esse é o diabo. Não o diabo que a gente fica vendo nos filmes. A gente precisa saber como é que o diabo se manifesta. Ele se transfigura em anjo de luz. Aquele cara que te abraça, diz para você, eu estou com você, custe o que custar. Ou uma pessoa que diz que te ama. É assim que funciona. Ou os religiosos excessivos que vêm para a igreja, que falam em nome de Deus, coloca Deus em tudo que faz, para Deus respaldar suas atitudes erradas. O diabo prega, o diabo abre a Bíblia, ele pega o microfone, o diabo é assim, né? Fala em línguas. Vocês nunca viram o diabo falar em línguas? Vocês vão ver muita gente falando em línguas depois, que vai fazer coisa com você que você nem imagina. O diabo é assim, canta no louvor, toca violão, ele faz tudo isso aí. A gente pensa que não, né? É assim, senta na sua mesa, come com você, vai lá na sua casa, vai. Esse é o diabo. Não quer dizer que todo mundo que faz isso é diabo, mas é assim que ele se move. Ele nunca vem com a cara feia. Ele está atrás de um rostinho bonito. Cuidado com as aparências. Tá certo? Olhe para dentro das pessoas. Olhe para o conteúdo. Olhe para dentro das pessoas. Olhe para dentro das coisas. Vai comprar uma casa, eu quero ver por dentro. Quero ver a planta dessa casa. Como é que ela foi feita? Senão esse negócio vai cair, né? Quantos entendem o que eu digo? Estou quase terminando. No versículo 7... tem dica também como proteger aquilo que é seu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Já estava nu. Mas eles conheceram que estavam nus. Até então a nudez não era um problema. Mas a partir do pecado, aquilo virou uma crise para eles. Eles perceberam, eles não ficaram nus, eles perceberam. Então tem coisa que a gente faz que a gente não percebe. Tem coisa que passa a ser maldade, até então não era, e vira maldade. Depende da maneira como você vê, né? Cada visão estabelece. Tem gente que vê maldade em tudo, mas tem gente que não vê maldade nas coisas. Mas os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que estavam nus, e começaram a cozer, né, folhas de figueira. Arrancaram as folhas de figueira, são folhas grandes, e se cobriram. Fizeram para si aventais. A nudez antes era algo bom. No jardim da inocência espiritual, aos olhos de Deus, a nudez é tudo. E agora, diante do pecado, eles querem cobrir. Eles colocam folhas de figueira para se cobrir. O que eles estão fazendo? Eles estão quebrando a lei da nudez. O que significa a lei da nudez? É transparência. As pessoas precisam ver a gente como nós somos. Ok. No jardim eles estavam nus, e eles se viam como eles eram. Deus os via como eles eram. Mas agora, eles estão cobertos por alguma coisa. Estão tentando encobrir. Eles não são mais transparentes, eles não são mais visíveis. Eles quebraram a lei da nudez. E a gente precisa entender isso. Não tente se encobrir.
Seja transparente. Porque senão, você não vai estar protegendo aquilo que é seu. Gente, é muito melhor ser transparente, mesmo se for difícil. É muito melhor, gente, é muito mais poderosa a transparência. Você pode ser um cara desajeitado, mas se você for transparente, você vai ser aceito pelas pessoas. Mas se você encobre, você veste aqui, coloca uma folha de figueira e cobre as suas fraquezas, os seus medos, as suas dúvidas, as suas limitações, o povo vai esperar uma coisa diferente de vocês. É igual um pastor que é super poderoso, né? Intocável, espiritual demais, está sempre coberto por uma grande folha de figueira. Mas depois vai chegar um tempo que não vai conseguir esconder mais quem ele é. Isso vai ser um impacto, porque as pessoas vão ver que você é limitado, que você também tem medo, que você falha também. Então é melhor você deixar as pessoas realmente olhar para você e ver quem você é. E é melhor para a gente melhorar. É melhor para a gente se consertar, para a gente se curar, do que a gente tentar encobrir. Isso a gente chama de hipocrisia. Quando você coloca uma máscara. Hipócrita é uma palavra grega para teatro. Você colocou a máscara, você é hipócrita. E quem você é por dentro? A gente tem que saber quem você é. Porque a gente sabe o que faz. O problema é quando a gente não acha o lado da pessoa, né? Você não sabe quem é a pessoa é boa, no outro dia é demônio. Você fala, o que é isso? É seu amigo, no outro dia não é seu amigo, então não sabe. Não quebre a lei da nudez. Não tente se encobrir. Seja transparente. Você vai conseguir proteger aquilo que é seu. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como que eles se esconderam? Atrás das árvores do jardim. Sabe que a gente pode se esconder de Deus? A gente pode tentar, né? Mas Deus enxerga além das árvores. Eles estão se escondendo e eles não podem se esconder de Deus. Não se esconda por trás de árvores, que são argumentos. Não passam de argumentos, porque sabe aquela coisa? Você fala, mas Deus sabe. Isso é se esconder atrás de árvore, se esconder de alguém que pode ver tudo. E esses argumentos que nós criamos para fugir da presença de Deus são as árvores que a gente constrói. Eu não vou na igreja porque isso é árvore. É porque choveu. Porque não choveu. Eu não sirvo a Deus porque minha família. Eu não sirvo a Deus por causa. Para. É por isso que você não conseguiu guardar o seu jardim. Você sempre tem um argumento. Você sempre está se escondendo atrás de uma árvore. E é impossível se esconder. A culpa é de quem? É do tempo? É do Bolsonaro? É da igreja? Por que você não serve? Por que você não anda com Deus? Por que você não cresce espiritualmente? Por que você não dá o seu melhor? Por que você não consegue romper com a sua vida e fica travada? Porque você se esconde atrás de argumentos. Ele não gosta de mim. Eu não tenho apoio. Minha família não apoia. Eu não tenho carro. Eu não tenho dinheiro. São árvores. São árvores. Não adianta se esconder. Deus vê todas as coisas. A gente pode se esconder das pessoas, mas de Deus não dá. Você está entendendo? E eu termino com a última dica para você proteger aquilo que é seu. Versículo 11 e 12. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Será que Deus não sabe? Deus sabe de tudo, por que Deus pergunta? Porque Deus quer ouvir a nossa resposta. Deus quer ouvir a nossa realidade, porque Deus sabe todas as coisas. O Deus que faz perguntas, Ele quer saber o que está passando no nosso coração. Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? É interessante Deus fazer perguntas, Ele sabe de tudo. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e comi.
Resposta errada. Você comeu porque você quis. Mas só que você gosta de terceirizar a culpa, você gosta de fugir, você não gosta de assumir seus erros. Você gosta de terceirizar. Então assuma seus erros. A melhor maneira de guardar aquilo que é nosso é assumir os nossos erros. Quem foi que errou? Eu. Desculpa aí, tá? Eu que não tenho muita culpa nisso, né? Mas pelo menos a sua parte faça. Desculpa aí aquilo que eu fiz. Me perdoa. Ah, você fez? É, eu fiz. Eu sou responsável por alguma coisa nisso aí. Então assuma seus erros. Não jogue culpa em ninguém. Por quê? O Adão jogou culpa na mulher, a mulher jogou culpa no diabo, o diabo olhou, não tinha ninguém para jogar culpa. E o diabo é melhor que nós, muitas vezes, né? Você não vai ver o diabo botando culpa em ninguém aqui. Ele podia botar culpa em Deus. Não, porque o Senhor me expulsou do céu, é por isso que eu estou fazendo isso, mas não fez. Tem gente que é pior que o diabo. Porque quando Adão joga culpa na esposa, a esposa joga culpa no diabo, o diabo não fala nada. Lógico, gente, eu só estou fazendo aqui uma analogia, estou conjecturando uma coisa, não é verdade? Mas a gente tem que pensar como é a nossa vida. Nós precisamos de transparência, nós precisamos de coerência na nossa vida. Eu já disse para todo mundo aqui, Deus não exige perfeição de ninguém. Deus exige coerência, por isso você vai ver gente pior do que você de pé. Você sempre vai ter que ver gente pior do que você de pé, porque Deus dá graça ao humilde. Resiste ao soberbo. Você vai dizer, esse cara nem ora, mas Deus coloca ele de pé. Mas esse cara nem vem na igreja, mas Deus deixa ele de pé, porque ele se torna melhor do que a gente, por causa do nosso orgulho. Humildade, reconhecimento de erros, admitir culpa, e aí as coisas vão melhorando, e Deus tem misericórdia da gente demais. É interessante, uma vida de humildade, uma vida de reconhecimento, uma vida de assumir realmente os nossos erros, é uma vida revestida de misericórdia. E sem misericórdia, você não vai viver não. O que tem destruído muita gente é o chamado do orgulho. Orgulho. Eu sou pastor, mas eu me diminuo o tanto que for necessário. Pode ter certeza disso. O tanto que for necessário. Quem é membro dessa igreja sabe muito bem o que eu estou falando. Se eu precisar pegar um telefone e dizer assim, irmão, você é muito importante para essa igreja, você me perdoa. Eu faço isso o tempo todo. Quem já recebeu ligação minha sabe o que eu estou falando. Você é muito importante. Mesmo se a pessoa talvez nem está merecendo, mas eu não quero nem saber. Mas às vezes você tem que fazer certas coisas, sabe? Que uma pessoa que se perde é terrível, né? Fica um pouquinho na nossa conta, não fica? Então nós precisamos revisar a nossa conduta, não ser perfeito, mas sermos coerentes, humildes. Tá certo? Não deixa o orgulho entrar na sua vida, não, senão te destrói. Se for humilde, Deus vai entender as suas limitações. Você vai chegar longe, pode ter certeza. Vai chegar longe. Amém? Fica de pé, vamos orar.